Diz assim a palavra de Deus. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colunas fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Verso 8. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra, inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhes ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis, e sirvam todas as nações. Verso 12. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem o ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres, e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa. Receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Verso 16. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando nos altos montes. Floresçam os seus frutos, como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas do campo. Permaneça para sempre o seu nome, e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu nome, para sempre. Enche-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Nós já te louvamos, nós já te glorificamos, nós sentimos tua presença, Pai. Queremos agora ouvir de ti, queremos ouvir tua palavra, que a tua palavra ecoe, Deus, por esta igreja. Que ela entre e encontre morada em cada coração, que ela seja diretiva, Pai. Nós oramos no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos continuar estudando, analisando os textos sobre Jesus nos Salmos. Nós iremos meditar no seguinte título: Jesus, o Rei Glorioso. Aqui nós vemos no Salmo, antes de tudo, uma petição, é um salmo de petição, é uma oração de petição. Nós podemos saber que o escritor deste salmo foi Salomão, o rei Salomão. E este salmo é um salmo glorioso, escrito por um rei glorioso, mas que fala sobre um rei ainda mais glorioso. Salomão foi um rei excelente enquanto reinou. Salomão governou muito bem enquanto reinou, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Mas ele não foi um rei perfeito. Passaram-se muitos reis em Israel, no reinado do sul e no reinado do norte. Passaram-se muitos reis sobre o povo de Deus, mas nenhum desses reis foi perfeito. Nenhum desses reis supriu completamente a necessidade de todos. Salomão aqui está orando por um rei. Mas como nós podemos entender isso? Salomão é um rei que está pedindo para Deus enviar outro rei. Nós podemos entender que este salmo não se refere a Salomão, mas sim a um outro rei que haveria de vir, para estabelecer um reino perfeito e completamente justo. O fato é que Salomão tinha em si uma consciência que o reino não acabaria nele, e também tinha consciência de que o seu reinado não era perfeito, e nem era um reinado que havia sido prometido por Deus. Podemos aplicar uma questão em nossas vidas. Nós precisamos ter a consciência de Salomão. O reino não termina em nós. O reino não está preso, condicionado a nós. Irmãos, nós passaremos. Na nossa comunidade, muitos irmãos passarão. Mas o reino de Deus continuará. O reino de Deus
continuará avançando. Amém. Os líderes serão trocados, os ministros de louvores serão trocados, os tesoureiros serão trocados, mas o reino de Deus continuará a avançar, mesmo em nós. Aqui, meus irmãos, encontramos lições preciosíssimas antes de entrarmos no texto propriamente dito. Antes de tudo, o Salmo nos revela a nossa desobediência a Deus. Um pastor chamado Leandro Peixoto afirmou que Salomão está intercedendo pelo governante, coisa que nós raramente fazemos. É uma ordem de Deus, irmãos. Deus nos manda interceder, orar pelos nossos governantes, ainda que ele não nos agrade, ainda que ele tenha um posicionamento político diferente do nosso. 1 Timóteo 2, 1 ao 3 nos fala isso. E Salomão, que é um rei, obedece esse mandamento. É necessário falarmos sobre isso, porque precisamos expor todo o conselho de Deus. Há muitas coisas boas, irmãos, que nos agradam, como por exemplo quando vemos as bênçãos de Deus sobre nós. Mas também é necessário que nós levemos puxões de orelha, para que aprendamos. Nós estamos desobedecendo um mandamento de Deus, que é orar pelos nossos governantes. O que nos atrapalha de fazermos isso, muitas vezes, são as nossas percepções políticas, são os nossos ideais políticos, são ideologias. É necessário lembrar que nós somos seres políticos, e é importante que nós tenhamos conscientização política. Mas também quero lembrar que nós somos cristãos, seres criados por Deus para obedecermos os seus mandamentos. As nossas ideologias, os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos não podem nos impedir de obedecermos ao nosso Deus. Estamos cegos defendendo os nossos políticos, defendendo as nossas visões, e esquecemos de praticar as doutrinas básicas da vida cristã. Nos preocupamos tanto em estarmos corretos que não conseguimos burlar o nosso orgulho e pedir a Deus para que Ele reine junto com esse governante, para que Ele abençoe tal governante. Haverão homens, irmãos, que irão governar totalmente diferente daquilo que queremos. Haverão homens que irão defender completamente o oposto do que nós defendemos. Mas ainda assim é necessário orar por estes homens. Que fique em nossos corações, os líderes precisam de oração. Nós, como igreja de Deus, precisamos interceder pelos nossos líderes. Veja que é uma coisa muito simples e muito lógica. Se nós queremos viver bem, se nós queremos viver em bem-estar, se nós queremos ter um mundo melhor para nós, para nossos irmãos, para os filhos, nós precisamos orar por aqueles que estão no poder. Nós não precisamos nos afastá-los, desmerecê-los, nós precisamos orar por eles. Nós precisamos orar para que Deus abra os olhos daqueles homens para o que é o bem, para o que é o justo. Nós precisamos orar pelos nossos líderes, irmãos. Que nós comecemos a obedecer esse mandamento hoje. Ajoelhe-se e ore pela liderança mundial, pela liderança nacional, por todos os seus líderes, para que Deus possa trabalhar na vida deles. O texto nos fala de uma petição de Salomão, um governante. Nós, irmãos, temos dentro de si uma necessidade de líderes, de sermos governados. É bom ter alguém que governa por nós. É bom ter alguém que governa para o nosso bem. Nós depositamos a nossa fé nos governantes deste mundo, esperando que eles governem para o nosso bem-estar, para nós mesmos, para que saiamos beneficiados. Isso é comum. Devemos ter vontade de um governo bom, de um governo justo, de um governo próspero. E assim em todas as esferas de nossa vida, de nossas vidas. Nós esforcemos para que o nosso chefe seja um chefe bom, um chefe generoso, que nos abençoe. Nós queremos que os líderes da igreja sejam líderes bons, que nos ajudem, que nos auxiliem. Mas o que nós precisamos compreender desde já é que todos os líderes, por melhores que possam ser, jamais irão ser perfeitos, irão sempre desagradar as pessoas. Por mais que Salomão fosse um bom rei, ele não foi um rei perfeito. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus, ele quebrou a lei de Deus, ele pecou contra Deus Altíssimo. Nenhum homem, irmãos, pode nos agradar perfeitamente. Nós não encontraremos perfeição em nenhum homem. Nós não iremos nos satisfazer em qualquer pessoa, em qualquer governo. O problema dos nossos relacionamentos
relacionamentos, das nossas esperanças, é colocar no outro aquilo que falta em nós, é tentar encontrar no próximo aquilo que nós não temos, é tentar nos satisfazer nas coisas terrenas e nos homens que estão nesse mundo, enquanto buscarmos perfeição, satisfação, contentamento nas coisas terrenas, nós iremos encontrar decepção, irmãos. A nossa satisfação, a completude de todas as coisas, a perfeição está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos começar a nos agradar em Deus, a nos deleitarmos em Deus. Precisamos aprender a nos deleitarmos na Santíssima Trindade. Precisamos aprender a nos deleitarmos em Jesus e em quem Jesus é. Não basta apenas sabermos que Ele é Rei. Não basta apenas sabermos que Ele é Senhor. Não basta apenas nós cantarmos todas as noites sobre Jesus. Precisamos nos deleitar em Jesus. Sabemos que temos um Deus misericordioso. Sabemos que temos um Deus bondoso. Sabemos que Ele está conosco. Nos falta nos deleitarmos nessas bênçãos. Aproveitarmos essas bênçãos. O Salmo aponta para um rei mais glorioso do que Salomão. Mais glorioso do que qualquer outro rei que este mundo ouviu falar. Ele nos mostra um rei que é majestoso, cheio de glória, de esplendor. Estamos falando de Jesus Cristo, irmãos. Este salmo serve para quebrar a nossa idolatria. Nós idolatramos homens terrenos. Nós idolatramos pessoas. Nós idolatramos coisas, dinheiro, trabalho, poderes. O Salmo nos apresenta aquele que é perfeito, aquele que não é sombra, aquele que nós iremos ver face a face. O Salmo nos apresenta o nosso Rei perfeito, a perfeição. Que isso quebre o nosso orgulho, que isso quebre a nossa idolatria. Não há dúvidas que nós somos homens e mulheres idólatras. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tudo o que nós vemos, nós desejamos torná-los em ídolos. Às vezes até as bênçãos de Deus nós tentamos transformar em ídolos. Deus nos abençoa com grandes teólogos, com grandes nomes do pensamento cristão. Nós queremos fazer deles os nossos ídolos. Deus nos abençoa com um grande trabalho, com um bom trabalho. Nós queremos fazer deles nossos ídolos. Deus nos abençoa com preciosas esposas, preciosos esposos. Nós queremos fazer deles nossos ídolos. Saibam que Deus quebra os ídolos. Saibam que Deus retira de nós os nossos ídolos. Deus não quer um povo idólatra. Deus quer um povo que o adore somente porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Não sejamos um povo idólatra. Deixemos de adorar homens. Deixemos de servir a esses homens como se fossem deuses. Adoremos somente o nosso Senhor Jesus. Este salmo nos apresenta características sobre quem é este rei verdadeiro. Sobre quem é este que pode suprir as nossas expectativas. Sobre quem é esse que não irá nos desamparar e nos abandonar. O primeiro fato que o Salmo aponta é que Jesus é um rei que governa com justiça. Do verso 1 ao 4 nós encontramos isso. Quando nós chegamos nesses versos, nós encontramos a descrição de um rei justo, de um rei perfeito. E nós podemos entender que este rei não é um rei terreno. Este rei não é um rei qualquer. Você pode ler do verso 1 ao 4 e analisar todos os governos que já passaram por este mundo, e analisar todos os líderes que já passaram por este mundo. Você não encontrará nenhum deles nesse texto. Você não encontrará essas características em nenhum desses homens. O Salmo está destacando um rei ideal, um rei perfeito. Não importa qual seja o homem, não importa qual seja o líder, não importa quem seja ele, haverá nele imperfeição. Nós costumamos olhar, irmãos, os pastores de fora. Nós costumamos olhar, irmãos, os grandes pastores da história da igreja. Nós costumamos olhar os puritanos, os reformados, os reformadores. Esses homens tinham defeitos. Esses homens não eram perfeitos. Eles pecaram contra Deus também. Nós costumamos olhar para os homens e procurar neles perfeição. Não encontraremos, irmãos. É uma realidade que nós precisamos enfrentar agora. As pessoas irão nos machucar, as pessoas irão nos trocar, nos esquecer, nos decepcionar. E nós não somos diferentes, faremos o mesmo com outras pessoas. Enquanto eu posso agradar vocês, eu posso desagradar outras pessoas. Enquanto vocês podem me agradar, vocês podem desagradar outras pessoas. Todos nós somos desse jeito, irmãos, imperfeitos, finitos.
E nós já estamos acostumados com isso. O que é de nos entristecer? Quando nós depositamos a nossa fé em um líder nacional ou estadual, e ele não governa como nós queremos, nós nos abatemos, nos decepcionamos. Nós precisamos entender que o nosso erro não foi o nosso voto, e nem foi a nossa escolha. O nosso erro foi a confiança de que aquele homem seria um líder perfeito. Nós devemos sim escolher um candidato, devemos sim votar em alguém, mas nós devemos saber que este homem não é perfeito, haverá suas falhas. Não podemos depositar, irmãos, num governo que em 24 anos, toda a nossa esperança, toda a nossa fé. Os homens governam para si, segundo os seus propósitos, segundo os seus objetivos. Por isso eles não irão governar justamente. Os homens, irmãos, não sabem o que é justiça. Nós não sabemos plenamente o que é justiça. O nosso julgamento não é parcial. Precisamos ter cuidado onde e em quem estamos depositando a nossa esperança. Os governos que nós presenciamos, que temos notícias, não foram totalmente justos. Aonde há um homem, aonde há a mão do homem, há a imperfeição, a coisa errada, a falha. Nós podemos destacar alguns governos que foram bons. Alguns impérios foram bons, trouxeram benefícios ao povo. Nós, irmãos, já fomos abençoados no nosso país. Já houve tempos bons no nosso país. Já vivemos tempos bons em nosso país. Mas em nenhum momento foi um tempo perfeito. Em nenhum momento foi um tempo em que não haveria falhas, em que não havia falhas. Em nenhum reino, senão o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, a perfeição. O único que reina com justiça perfeita, o único que reina com justiça total, é Jesus Cristo. O verso 1 nos diz, começa com um pedido de justiça. Salomão deseja que este rei que virá seja um rei que esteja coberto pela justiça de Deus e que esteja completo com a retidão. Sabemos, irmãos, que Jesus ele foi totalmente coberto da justiça de Deus. Jesus tem totalmente a justiça de Deus. Nele não há sombra de imperfeições, nele não há sombra de falhas, nele há a perfeição. Ele é a imagem do Deus invisível, como nós cantamos hoje. Jesus é o nosso Rei, que reinará com justiça e nos satisfará com toda a sua justiça. Enquanto nós, nesse mundo, buscamos justiça pelas injustiças, enquanto nós buscamos justiça pelas mortes que foram injustas, enquanto nós buscamos justiça pelos preconceitos, pelos racismos, enquanto nós buscamos justiça por aquilo que nos aflige, nós não encontraremos neste reino, neste mundo. Nós encontraremos tudo isso em completa perfeição no reino de Jesus Cristo. Todas essas coisas passarão, irmãos. Ele julgará com justiça. Os reis tentam de todas as formas recrutar exércitos para trabalharem ao seu lado, para lhe servirem, mas não lhe oferecem verdadeira recompensa. São injustos até mesmo com os seus súditos, fazendo um péssimo exemplo para a sociedade. Mas esse rei que o Salmo apresenta é diferente. Ele não somente julga com justiça, ele não somente é justo, mas ele nos torna justos também. Ele não somente é um Deus justo, ele tem um povo que também será justo, que também será coberto pela sua justiça. Não importa qual seja o rei, irmãos, ele pode perdoar os nossos erros, ele pode perdoar crimes que cometamos, mas ele não poderá perdoar os nossos pecados. Ele pode nos absolver de penas, ele pode nos absolver de nossa culpa perante os homens, mas ele jamais poderá nos tornar justos, santos, perfeitos diante de Deus. Mas há uma notícia boa: nós que somos seres injustos, nós que somos homens que não somos perfeitos, temos um rei que nos limpa, que nos purifica, que nos apresentará diante do grande juiz, justos, sem nenhuma culpa sobre nós, sem nenhuma condenação sobre nós. No verso 2, o salmista pede para que este rei julgue com retidão e com justiça aqueles que sofrem opressão.
Precisamos tomar cuidado, porque nos nossos dias tudo é opressão e todos são oprimidos. O Salmo não se refere a isso. Um oprimido, de acordo com esse texto, é aquele homem que é justo, mas foi julgado injustamente. Um oprimido é aquele que fez as coisas corretas, mas que foi tratado como um homem que fez coisas incorretas. E qual de nós, irmãos, já se encontrou nessa posição? O que nós fazemos de errado, o que nós fazemos é adorar o nosso Deus. E somos tratados como seres que são injustos. Somos tratados como marginais da sociedade por adorarmos o nosso Deus. E se nós somos oprimidos pelos homens, irmãos, pelos grandes governos que querem nos impedir de fazer essas coisas, saibamos que no reino de nosso Senhor Jesus, nós teremos total liberdade para adorá-lo. Nós teremos total acesso a Ele. No reinado do grande rei não haverá como isso ocorrer. Os homens justos não serão julgados injustamente. Os homens injustos não serão julgados como justos. Os culpados serão condenados. Os inocentes serão inocentados. Não haverá deturpação no juízo de nosso rei. Precisamos colocar isso em nossos corações, irmãos. As perseguições irão acabar. O preconceito irá acabar. A dor irá acabar. Todas essas mazelas humanas não terão espaço no reino de nosso Senhor Jesus. Os governos modernos e atuais são sombras de um governo perfeito que virá. Enquanto você colocar sua fé nos governos terrestres, você irá se decepcionar. Enquanto você colocar sua fé nos governantes terrestres, você irá se decepcionar. Mas saiba que virá um rei que irá abolir por completo este governo ímpio, que irá abolir por completo esse sistema mundano, que irá abolir por completo essas injustiças, porque ele governará com cetro de justiça e com retidão. Você aguarda este reino? Você anseia este reino? Somente um justo, irmão, anseia por justiça. Somente um justo anseia por um governo justo. Um homem que é culpado, um homem que deve, ele jamais irá querer um reinado justo. Um homem que não tem honra, um homem que não batalha pela sua santidade, jamais vai querer um rei que julga com santidade e com justiça. A pergunta que fica é se nós, reunidos nessa noite, estamos preparados para este reino. Se nós ansiamos este reino. Será que nós queremos que esse reino seja realidade em nossas vidas? Que você reflita sobre isso. O verso 3 nos mostra que no reinado de Jesus nós seremos prósperos. O que ocorre quando um governante governa justamente? Prosperidade ao povo. Se houver um governante que batalhe pelo bem comum dos homens, que batalhe pelo bem-estar dos homens, que batalhe pela justiça, haverá ali um governo justo e haverá ali prosperidade para o povo. Isso é o que irá ocorrer no reino de Jesus. Seremos prósperos. O verso 3 fala que os montes nos abençoarão. A figura de linguagem é como se nós não precisássemos fazer nada para sermos abençoados. O próprio Deus nos abençoará. Creia nisso, irmãos. Nós não precisamos fazer nada. O nosso Deus supre todas as coisas. Nosso erro é sempre querer participar, é sempre querer ter a nossa mão, é sempre querer auxiliar no que não necessita. Deus não precisa de nós para abençoar os nossos irmãos. Se você não quer abençoar o seu irmão, não abençoe. Deus vai abençoá-lo de qualquer forma. Você não depende do seu patrão para ser abençoado. Você não depende dessa igreja para ser abençoado. Você depende de Deus. Os montes irão abençoar o povo de Deus. Perceba como esse reino será glorioso. Nós não precisaremos fazer nada. A prosperidade estará diante de nós. A prosperidade estará sobre nós. Nós temos medo de falar sobre a prosperidade. Nós temos medo de falar sobre as bênçãos que Deus nos traz, irmãos. Mas Deus é um Deus justo. Ele recompensa os filhos. Ele compensa o trabalho dos seus filhos. Nós iremos receber dele plena prosperidade.
Nós iremos receber dele aquilo que nós não recebemos desses homens. Nós iremos ser prósperos, felizes, alegres no reinado de Cristo. O verso 4 nos mostra algumas lições que deveriam nos alegrar muito. Ele irá, sem dúvida, nos libertar de todos os nossos algozes, de todos os nossos medos, de todos os nossos temores e de todos os nossos sofrimentos. É certo, irmãos, que todos nós temos os nossos algozes. Todos nós temos aquilo que nos aflige. Seja contas a pagar, seja pecados que nos aprisionam, sejam temores, sejam medos. Todos nós temos algum tipo de prisão. Saibamos que Jesus nos libertará. Saibamos que Jesus virá e socorrerá os seus irmãos. Nós somos fracos. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Eu não posso lidar sozinho com o meu sofrimento. Eu não posso lidar sozinho com os meus medos. Eu não posso lidar sozinho com os meus temores. Mas eu posso contar com Cristo que é forte. É o Deus Todo-Poderoso. Algumas aplicações pessoais para nós, irmãos. Saibamos que estamos servindo um Deus justo. Por isso nos comportemos com justiça, com retidão perante esse Deus. Não podemos ser, irmãos cristãos, que se conformam, que se comportam de qualquer forma. O que mais tem ocorrido nos nossos dias, em nossa geração, são homens desobedecendo aquilo que Deus colocou em suas escrituras. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, parece que os homens entendem o oposto e se conformam cada vez mais com este século. Nós somos chamados, irmãos, a nadarmos contra a maré. Somos chamados a fazermos o oposto desse mundo, enquanto eles encontram felicidade nas coisas terrenas, nos pecados deles, nos prazeres deles. Nós devemos encontrar alegria, prazer, completude, satisfação somente no Rei Jesus. Devemos nos comportar como súditos deste rei. Este rei nos limpou, este rei nos purificou, que nos comportemos desta maneira. Saibamos ainda que, se não servimos a esse Deus, saibamos ainda que, se não adoramos esse Deus corretamente, seremos punidos por ele. Há uma punição, irmãos, para aqueles que não servem a Cristo. Há uma punição para aqueles que não se dobram a Cristo. A punição é o inferno, é o lugar onde todos os ímpios serão lançados. Que você pare nessa noite e olhe: será que eu estou servindo a este rei corretamente? Será que eu estou servindo a Jesus como ele requer que eu sirva a ele? Ou será que temos nos comportado como crentes nominais, que apenas somos crentes no domingo, que apenas somos crentes quando estamos com a Bíblia nas mãos? Ser crente, irmãos, é bem mais além do que se vestir como crente, é bem mais além do que carregar uma escritura. Ser crente é ser marcado pela cruz, ser crente é ser marcado por Jesus, ser crente é estar aprisionado servindo a Cristo. Se você consegue olhar para dentro de si e se achar um homem livre, você não é um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele tem consciência em si que ele é um escravo servindo o Rei Jesus. Nós não somos melhores do que os outros. Apóstolo Paulo, grande homem de Deus, grande homem de fé, diz: Paulo, servo de Cristo. Antes de ele se dizer apóstolo, antes de ele se dizer escolhido, ele diz servo. Que sejamos dessa forma, servos desse rei, servindo a este rei. Mas o Salmo nos destaca ainda uma segunda característica sobre esse rei. Ele governa para sempre. Do verso 5 ao 7. O anseio do coração de Salomão não é pelo rei terreno. Ele sabia que nós não somos eternos. Nenhum homem pode ter um reinado eterno. Por isso nós devemos ansiar, assim como Salomão, por um rei que esteja acima de nós, acima de nossa essência. É uma tolice, irmãos, colocar nossa fé em homens que são como nós, em homens que têm as mesmas necessidades espirituais que nós. O presidente da República, o rei do império, qualquer outro homem tem a mesma necessidade que nós. Ele necessita do mesmo Deus que nós. Todos os homens têm as mesmas necessidades fisiológicas também.
Como nós temos depositado nossa fé em homens que são como nós, que não podem fazer nada mais do que nós podemos fazer. A nossa ansiedade, a nossa ânsia deve ser por um rei que é acima de nós na sua essência. E este rei, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus homem, que não tem as mesmas necessidades que nós, que não é falho como nós e que é totalmente perfeito. É este rei que nós devemos ansiar. No nosso país já passaram alguns presidentes bons. Nosso estado já teve governadores bons. Já tivemos prefeitos bons. Todos eles passaram, irmãos. Muitos morreram. Muitos renunciaram. Mas passaram. Davi reinou 40 anos. Mas passou. Salomão reinou 40 anos. Mas passou. Todos os governos passarão. Todos os presidentes passarão. Mas Jesus é eterno. Ele jamais passará. A finitude dos reinados, a finitude dos governos e liderança nos deixam apavorados e tensos. Muitas vezes estamos vivendo um bom momento na nação. Muitas vezes estamos sob o poder de um bom presidente. Mas quando chegam perto das eleições, nós já começamos a pensar e a temer que isso passará. Ele poderá sair do poder. A liquidez das lideranças nos traz temor. Mas saiba de uma coisa. O rei que este salmo apresenta não é um rei que se troca de 4 em 4 anos. É um rei que perdura eternamente. É um rei que governou no passado. É um rei que governa no presente. E é um rei que governará no nosso futuro. Amém. Quando nós estivermos vivendo esse reino por completo, poderemos ter a certeza que esse reino não passará. Ele não acabará. Depois de 4 anos, não irão trocar ele. Ele continuará sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós sabemos que ele reina hoje em nossos corações, irmãos. Sabemos que o seu reinado já começou. O reino de Jesus já está entre nós. Mas também sabemos que haverá um dia na eternidade em que ele governará em nossas vidas terrenamente. E sabemos que depois disso nós iremos para o nosso lar, onde ele continuará reinando sobre nós. Jesus nunca parou de reinar, irmãos. Jesus reina antes da eternidade. Jesus reina hoje em nossos corações. Jesus reinará eternamente no nosso futuro. E no céu ele continuará reinando sobre todos nós. Amém. O texto diz que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Nós morreremos. Os nossos filhos nascerão. Eles morrerão, os filhos deles nascerão, mas o rei continuará sendo o mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor. No verso 7 nós encontramos um dos resultados desse reinado bendito. Os justos irão florescer nos dias deste rei. Nós somos estes justos. Por toda a eternidade nós reinaremos com homens e mulheres justos. Nós podemos hoje, irmãos, ainda não encontrarmos os frutos da nossa justiça. Nós podemos ainda não ver vantagem em sermos homens justos. Enquanto alguns burlam a lei, recebem mais do que nós, são mais ricos do que nós com injustiça, nós não conseguimos encontrar vantagem de sermos justos. Mas haverá um dia em que o nosso Senhor nos chamará e falará: vinde, servo meu. Servo bom e fiel, entre, porque este reino também te pertence. Se você deseja ouvir isto, irmãos, da boca do nosso Deus, viva como justo. Mostre o fruto da sua eleição. Não seja só mais um repetidor. Não seja só mais um que grita aos 4 ventos que é eleito de Deus e que não pode perder a sua salvação, mas passe, no lugar de ficar falando isso, passe a viver desta forma. Um justo, irmãos, um eleito, ele mostra frutos de sua eleição. Ele não é um homem vão, ele não é um homem vazio, ele tem frutos para mostrar para essa sociedade: eu sou um eleito de Deus. Não porque eu faço boas obras, mas estas obras foram preparadas antes de quando eu fui eleito. Eu pratico estas obras porque eu fui eleito por Deus. Mostre para esta sociedade caída que Deus escolheu um povo e que este povo se comporta com justiça, com retidão, com santidade.
Mostre para essa sociedade que em Deus há um padrão moral, e que nós somos este padrão. Mostre Jesus para esta sociedade caída. Se nós nos comportarmos como eles, irmãos, qual será a nossa diferença deles? Que nós sejamos homens e mulheres marcados por Jesus, marcados pela simplicidade de Jesus, marcados pela humildade de Jesus, marcados pelas palavras do Evangelho, marcados por este Rei. Nós possamos olhar para o reino futuro, meus irmãos, e entender que estes reinos são corrompidos, mas que eles breve passarão. Não demorará, irmãos. Jesus irá abolir este reino corrompido, este reino imundo. E ele, o verdadeiro rei, o legítimo rei, virá consumar o seu reinado. Esse é o nosso rei, um rei que dura para sempre. Não precisamos ter preocupações como temos com esses líderes normais. Ele não passará. Nada pode impedir de governar. Os homens podem morrer antes de assumir o poder. Os homens podem renunciar no meio do seu governo. Mas Jesus já reina e reinará para todos. Nós apliquemos ao nosso coração essas verdades. O reino de Jesus durará para sempre. Enquanto nós temos um pensamento de finitude neste mundo, e que os governos bons duram pouco tempo, saibamos que o governo dele durará para sempre, e que se somos felizes neste reino, seremos felizes para sempre com ele. Saibamos que neste reinado eterno, ele reinará e estará sempre conosco, nos auxiliando, nos dando forças para continuar. Que nós possamos servir a este rei que reina eternamente e eternamente, irmãos. Saibamos que breve virá o dia em que ele irá consumar o seu reino. Breve virá o dia, irmãos, em que nós veremos ele face a face, o nosso reino eterno. Mas nós podemos aprender uma terceira verdade destacada pelo Salmo. Jesus é um rei universal. Do verso 8 ao 11. Nós sabemos que ele é um rei prometido. Ele é um rei justo que dura para sempre. Mas aonde ele governa? Até onde ele governa? Ele só governa os seus filhos? Ele só governa Israel? Não, irmãos. Todos os lugares deste mundo, todos os países, todas as pessoas estão debaixo do governo de Jesus Cristo. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de tudo que existe. Ele é o nosso dono. Quando tratamos sobre o governo, sabemos que todo governante tem o seu limite. Só pode governar até o seu limite, o limite do seu território. O nosso presidente tem poder sobre o nosso território nacional. É claro que as decisões dele podem ter prejuízo ou benefícios para outros países. O fato é que nenhum presidente ou nenhum rei tem poder sobre todos os lugares deste mundo. A sua autoridade é limitada. Na história houveram grandes reinos. O reino mongol chegou a 20 milhões de quilômetros. 2 vezes o tamanho do Brasil. Um homem tinha muito poder. Este homem tinha muita autoridade. Mas ele não tinha autoridade sobre todo mundo. Mas o texto, quando vai falar de Jesus, diz que ele governa de mar a mar. Daqui até o confim da terra. Desde Eufrates até o confim da terra. Esta foi a forma que o salmista encontrou para nos dizer que o reino de Deus é total. É todo mundo. Jesus é dono de todas as coisas. Um teólogo diz que não há nada que Deus possa tocar nesse mundo e dizer, é meu. Todas as coisas são dele. Todas as coisas pertencem ao nosso Senhor. O salmista diz que as tribos do deserto se inclinem a ele e que os inimigos deste rei irão lamber o pó. Sabe o que esse texto nos mostra, irmãos? A falar que ele governa de mar a mar, que tudo pertence a ele, que nós somos homens e mulheres incrédulos, que não conseguimos colocar nas mãos desse Deus os nossos pequenos problemas. Os nossos problemas, irmãos, são pequenos quando nós olhamos para o tamanho de nosso Deus, para o tamanho da autoridade, do poder e do governo de nosso Deus. Ele governa sobre todas as coisas. Por isso, irmãos, quando nós nos comportamos como homens e mulheres
que pensamos que Deus depende de nós para alguma coisa, nós somos tolos. Quando nós achamos que Deus necessita do nosso dízimo, da nossa adoração, do nosso comprometimento, nós somos homens tolos que não percebemos a quem nós servimos. A Ele pertence todo o ouro e toda a prata. Ele não precisa de nosso dinheiro. A Ele pertence todas as criaturas. Ele não precisa da nossa adoração. É nós que precisamos dEle. As bênçãos que nós temos são provisão de Deus. O dinheiro que recebemos não é nosso salário, é provisão de Deus. A comida que nós comemos é provisão de Deus. O ar que nós respiramos é provisão de Deus. Tudo pertence ao nosso Deus. Paremos de nos comportar como homens que servimos a um homem limitado. Nós servimos a um homem que é dono de todas as coisas. A nossa fé precisa condizer, o nosso comportamento precisa condizer com a nossa fé. Quando ele diz que as tribos do deserto irão se inclinar a ele, ele está dizendo: não há onde um homem se esconder. Não há espaço neste mundo que qualquer homem possa se esconder de Deus. Deus governa sobre todos os cantos. Não importa onde nós estejamos, irmãos. Não importa até onde nós vamos, Ele estará governando sobre nós. Não importa quantos inimigos da cruz se escondam, nem para onde eles fujam, eles não podem se esconder deste rei. Isso nos consola, irmãos. Podemos colocar em nosso coração que podemos estar passando por qualquer situação, por qualquer lugar, ainda que seja longe de nossa família, ainda que seja longe dos nossos pastores, ainda que seja longe daqueles que nos ajudam, ainda que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco, governando sobre nós. Não há lugar longe o suficiente em que Deus não possa nos socorrer. Todo lugar, irmãos, Ele nos socorre. Em todas as ocasiões, Ele nos socorre. O verso de 10 diz que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributos, e os outros reis lhe ofereçam presentes. Os reis terrenos, irmãos, em um momento ou outro, irão ter que confessar que Jesus reina sobre eles. Debaixo dos pés de Jesus se encontram todos os reinos deste mundo. Ninguém é acima dele, ninguém o governa, ninguém o manda. Ele governa, ele manda, ele domina, ele é dono de todos os governos. Haverá um dia que todos os homens deste mundo irão estar voltados para Cristo. Ele será o centro das atenções. O verso 11 é o fechamento do ponto e diz: todos os reis das nações irão se inclinar diante dele. Como este rei é glorioso, irmãos. Como este rei é bendito. Nenhum outro rei é desta forma. Nenhum outro rei agrada a todas as nações. Nenhum outro rei é adorado por todas as nações. Mas o nosso rei será reconhecido por todas as nações, porque ele é um rei glorioso e majestoso. Nós podemos aplicar em nossos corações, irmãos, a fé neste rei. Podemos aplicar em nossos corações a confiança neste rei. Ao ver quem ele realmente é, ao ver todo esse esplendor e glória, poder e honra, como podemos ainda não lhes prestar honra? Como ainda podemos não lhe adorar? Se somos seres pensantes, se somos homens e mulheres que são racionais, devemos imediatamente voltar nossas atenções para este rei. Devemos imediatamente adorarmos a este rei. Se nós temos tempo para defender os nossos políticos, que são imperfeitos, se nós temos tempo e cabeça para servirmos a estes líderes políticos que são imperfeitos, nós precisamos encontrar tempo para adorarmos este rei que é eterno, que é justo, este rei que é totalmente perfeito. Nós servimos o rei mais poderoso. Nós servimos o rei dos reis. Nós não servimos a qualquer um. Nós não servimos a um rei terreno. Nós servimos a este rei do Salmo 72. Um rei que pode suprir todas as nossas necessidades e todas as nossas aflições. Na tribulação,
lembre-se quem é o seu rei. No sofrimento, lembre-se quem é o seu rei. Na dor, na angústia, lembre-se quem é o seu rei. Nós podemos ainda aprender uma quarta e última verdade. Jesus é um rei compassivo. Nós vamos analisar a compaixão deste rei, que é justo, eterno e universal. O nosso rei não é um tirano. Ele não é um rei como os grandes governantes que são ditadores. Mas ele é um rei compassivo, que se preocupa com os seus governados. E não somente isso, ele beneficia os seus governados. Na história houveram grandes ditadores. Poucos se importavam com os homens, com o seu povo. Nós podemos citar Benito Mussolini, Hitler, Stalin, Maduro, como tantos outros ditadores da história, que mostraram para o povo a face do mal, que mostraram para o povo a face do próprio diabo. Mas o nosso rei é diferente. Ele não é como esses reis. Ele ama os seus governados, ele cuida dos seus governados, ele não desampara os seus governados, ele livra esses homens da ira dos outros. Nenhum homem, irmãos, é capaz de governar dessa forma. O verso 12 diz que esse rei liberta os pobres que pedem socorro e ajuda os oprimidos que não têm quem os ajude. Jesus não manda ninguém nos ajudar. Jesus não manda assessores falar conosco. Jesus vem e Ele mesmo nos presta auxílio. Ele mesmo enxuga as nossas lágrimas. Veja o tamanho da nossa tolice quando colocamos esperança em homens. Para falarmos com um líder, para falarmos com um presidente, são necessárias muitas coisas, muita luta, muita batalha. E talvez ainda não consigamos apresentar para esses homens os nossos problemas. Mas o nosso rei, nós podemos nos ajoelhar em qualquer momento. Em qualquer momento podemos colocar diante dele as nossas aflições. Em qualquer momento podemos colocar diante dele os nossos problemas. Em qualquer momento podemos colocar diante dele os nossos pecados e confessá-los. O próprio Senhor Jesus, irmãos, enxugará os nossos rostos todas as nossas lágrimas. Naquele grande dia, quando nós vermos ele face a face, nós ouviremos dele que nós somos o seu povo. Nós iremos ter as nossas lágrimas enxugadas por ele, de sua própria mão. Naquele grande dia, irmãos, nós teremos o cálice, nós receberemos o cálice das suas próprias mãos. Este rei é um Deus pessoal, ele não está distante de nós, não é impossível falar com ele, não é impossível ter acesso a ele, ele é pessoal, ele está conosco em todos os momentos. Este rei é um rei que nos pega no colo e nos leva quando não conseguimos mais caminhar. Quando nós olhamos para os cantos e não vemos mais soluções, este rei é a solução. Quão maravilhoso, irmãos, é ser um servo deste rei Altíssimo. Quão maravilhoso, irmãos, é podermos nessa noite, neste momento, fecharmos os nossos olhos e nos apresentarmos diante dele com todas as nossas aflições. Quando a nossa vida está pesada, quando a nossa caminhada está pesada, quando os nossos sofrimentos nos sufocam, nós podemos fechar a porta do nosso quarto, despejar sobre ele toda a nossa angústia, despejar sobre ele todo o nosso peso, e ele nos aliviará. Quão precioso, irmãos, são essas verdades. O verso 14 é ainda mais maravilhoso para nós. Ele os resgata da opressão e da violência. Aos seus olhos, a vida deles é preciosa. Quão bom é saber que Deus inspirou esse autor para falar essas coisas. Nós podemos não ter valor nenhum para a sociedade. Podemos não agregar em nada para essa sociedade caída. Podemos não fazer diferença na vida de muitas pessoas. Mas quando Deus olha para nós, que ele vê os méritos do seu filho, ele diz: esse povo tem valor, esse povo está marcado com o sangue do meu filho e com o Espírito Santo, portanto, eles têm valor, a vida deles é preciosa aos meus olhos. Ele nos livrou da opressão e da violência. Éramos oprimidos pelos nossos pecados, pelos nossos perseguidores. Estávamos em uma maçã de pecados.
Analise quem era você, irmão, antes de Cristo. Quando eu analiso minha história, irmãos, que é bem curta, eu vejo o quanto eu era pecador. Eu vejo o quanto eu blasfemava contra Deus. Eu vejo o quanto Deus me mudou e eu consigo entender que este dia é benevolente, porque Ele me livrou de toda essa opressão. Amém. Jesus, irmãos, Ele nos tirou de dentro da lama. Ele nos deu roupas novas. Ele nos deu santidade. Ele nos vestiu de sua santidade. Ele nos justificou. Agora não há condenação sobre nós. Agora o diabo não pode nos acusar. O diabo não tem poder sobre nós. Ele nos regenerou. A velha criatura que morava em nós foi afogada. Ela ainda tenta nos corromper, mas Ele nos regenerou. Somos novas criaturas. Ele nos deu os pastores para cuidar de nós. Ele nos deu irmãos. Uma nova família nós ganhamos. E em breve nos dará uma nova morada. Em breve nos levará com Ele. O que mais nós queremos, meus irmãos? O que mais nós necessitamos? Novas roupas, novos irmãos, nova vida. Nós já temos todas essas coisas. Cristo é suficiente para nós, irmãos. O verso 15 nos manda orarmos por este rei. A nossa oração deve ser para que este rei venha. A nossa oração deve ser para que este rei não demore, mas que ele venha depressa. A nossa oração nessa noite, irmão, deve ser: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós não devemos amar este mundo, nós não devemos nos apegar com este mundo, nós devemos nos apegar ao reino. O reino de Deus é a nossa vida, o reino de Deus é o nosso lugar. Nós possamos orar nessa noite, irmãos: Jesus, vem, eu sou ansioso pela tua vinda, eu quero te ver face a face, eu quero estar no teu reino, eu quero morar contigo, ó Jesus. Amém. Que esta seja a nossa oração, irmãos. Que o reino de Deus venha. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Se desapegue das coisas deste mundo. Oremos, meus irmãos, para que Ele venha. Aqui não é nada que nós temos. Esse mundo não pode nos dar o que nós ansiamos. Esse mundo não pode ansiar, não pode nos dar o que nós queremos. Que nós, como igreja, possamos orar com plena alegria e sem nenhum peso na consciência, pedindo para que Jesus venha logo nos buscar, pedindo para que Ele venha e nos tire deste mundo vil, para que o Salmo 72 se torne realidade em nossas vidas. O verso 16 nos mostra a imensa compaixão do Rei, nos fazendo prosperar. Nada faltará para nós, meus irmãos. Não nos faltará nada. O texto diz que os frutos irão florescer, o trigo não faltará, seremos prósperos neste reino. Veja quantas bênçãos este rei nos dá, veja o tamanho da compaixão deste rei. Uma pergunta que eu te faço: o que você fez para merecer este reino? O que você fez para merecer este reino? O que você fez para merecer estas bondades? Nada, meus irmãos. Se pudesse, você atrapalharia estas coisas. Se você pudesse, você atrapalharia o reino de Deus. Nós não fizemos nada para merecer as coisas. Tudo é graça. Tudo foi graça de Deus. O reino é graça e é de graça. A nossa regeneração é graça. A nossa santificação é graça. A nossa justificação é graça. Foi tudo de graça e tudo pela graça de Deus. O verso 17 encerra com uma petição de que o nome dele dure para sempre. E sem dúvidas, irmãos, irá durar para sempre. Todas as coisas passarão, tudo passará, mas ele permanecerá para sempre. O texto ainda diz que todas as nações sejam abençoadas por meio dele. E como já o são, irmãos. Todas as famílias da terra são abençoadas por Jesus. É a graça comum. Algumas pessoas, os eleitos de Deus, são abençoados salvificamente. É a graça especial. Deus abençoa todos com as bênçãos naturais: a chuva, o sol, o ar, a comida. Todos os homens são abençoados e nenhum deles tem direito de reclamar das provisões de Deus. Abraão foi utilizado como uma figura de Cristo quando disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas somente em Cristo nós encontramos o cumprimento desta promessa.
Todos os homens são abençoados por meio de Jesus e nós somos abençoados especialmente com a salvação de Cristo. Nós podemos aplicar os nossos corações à esperança e à fé de que servimos um rei compassivo, um rei que tem piedade de nós e que cuida de nós. Podemos aplicar os nossos corações à consolação de que o reino dele será perfeito e que lá nós seremos cuidados, auxiliados, acompanhados, não seremos abandonados. Isso é um conforto para nós. Nós possamos aplicar nossos corações ainda que precisamos orar pela vida de Deus. Como Pedro diz, se possível, para nós, que nós adiantássemos a vida de Jesus Cristo. Nós devemos ansiar todos os dias, irmãos, pela vida de Jesus. Nós somos governados por um rei justo, pelo rei eterno, por um rei universal e por um rei compassivo. Como nós podemos concluir, irmãos? O verso 18 diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Não há outra forma de terminarmos esse sermão, irmãos. Não há outra forma de terminarmos essa noite a não ser dizer: bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor, porque Ele nos deu um rei perfeito. Porque Ele é Deus perfeito e nos deu um rei perfeito. Que essa mensagem faça diferença em nossas vidas. Nós possamos nos comportar como cidadãos do reino, cidadãos celestes, homens que não amam este lugar, homens que são desapegados com este lugar. Que vivamos conforme o que ouvimos e o que aprendemos. Nós possamos aplicar essas verdades em nossos corações.